Bom, vamos atacar de química hoje de novo, né? Hoje a gente vai falar sobre substâncias e misturas. Bom, mas antes da gente falar sobre substâncias e misturas, a gente vai falar um pouquinho do átomo, né? O átomo é a menor partícula básica estrutural da matéria. É, comandante, mas o átomo, ele possui partículas ainda menores? Possui, né? O átomo ainda se subdivide em partículas menores, que são os prótons, elétrons e os nêutrons. E esses prótons, elétrons e nêutrons também se subdividem em partículas ainda menores. Mas a unidade básica estrutural da matéria é o átomo. Esse átomo se agrupa, forma as moléculas e a matéria então vai ser formada por átomos e moléculas. Tá bom, comandante? Agora, olha só, imagina que exista aí esse sistema aí. E, comandante, o que é um sistema? Um sistema é uma porção do universo que a gente está estudando, como se fosse um pedaço do universo que a gente está estudando, tá bom? O nosso sistema aqui, então, é esse recipiente aí contendo moléculas de água. Mas, comandante, imagina que dentro desse sistema existam só moléculas de água. Se existirem só moléculas de água aí, então você está diante de uma substância. E o que é uma substância? Então quer dizer que uma substância é o conjunto de moléculas iguais. Isso, comandante. Então quer dizer que a substância seria o conjunto de moléculas iguais. Nós temos esse nosso exemplo aí, né? Desse recipiente contendo só moléculas de água. Então, como exemplo, a gente vai colocar aqui a água, né? A água pura. Nós temos também o gás hidrogênio. Né? O gás hidrogênio. Nós temos o exemplo do gás hidrogênio puro aí, e etc. aí, né? Tá aí o recipiente aí, olha. Imaginemos que a gente tenha esse recipiente contendo só gás hidrogênio também aí. Então nós temos uma substância pura, gás hidrogênio, tá bom? Se a substância é o conjunto de moléculas iguais, logo a mistura vai ser o quê? Vai ser o conjunto de moléculas diferentes. Então quer dizer que a mistura então é o conjunto de moléculas diferentes? Isso. Como exemplo, tu tens aí esse desenho aí, né? Que seria a mistura de água e sal. Água e cloreto de sódio aí. Então a gente tem como exemplo aí água e sal. Nós temos também como exemplo água e óleo, como está no nosso desenho aí, tá bom? Também seria uma mistura. E, comandante, outra diferença entre as substâncias e misturas é o seguinte, é que as substâncias possuem bora colocar de vermelho, né, comandante? As substâncias, elas possuem as propriedades físicas e elas possuem as propriedades físicas e químicas bem definidas. E quais são essas propriedades físicas e químicas, comandante? Você tem aí, eu vou colocar pequeno aqui, tá, comandante? Porque eu quero aproveitar o nosso espaço aí. Nós temos aí o ponto de fusão, o ponto de ebulição, só abreviado aí, né? Nós temos aí a densidade, nós temos a solubilidade, né? E
né? E outros. Comandante, tu te lembra quando a gente falou do gráfico das substâncias puras no nosso exercício passado? Bom, se tu não te lembra, tá aí, comandante, olha, o gráfico da substância pura. Tu observa aí que esse gráfico ele possui patamares. Nesses patamares retos aí, como se fosse um degrau de escada aí, comandante, o que acontece com a temperatura no ponto de fusão? No ponto de fusão, tu observa lá que a temperatura é o quê? Constante. O ponto de ebulição também é constante, né? Na mudança de estado que está acontecendo, o que acontece com o ponto de fusão e ebulição? São constantes, comandante. Isso é uma das características da substância pura. A mesma coisa é a densidade. Comandante, em qualquer ponto que tu tirar uma amostra dessa substância aí, a densidade, que é a relação de massa e volume, vai ser a mesma. Tá ok? E a solubilidade é a mesma coisa, tá bom? Só, comandante, que isso acontece na substância. E a mistura, comandante? O que acontece na mistura? Bom, na mistura já é diferente, né? Na mistura, as propriedades físicas e químicas, as propriedades físicas e químicas não são bem definidas. Elas não são bem definidas, essas propriedades aí. E aí tu tens o gráfico aí, né? O gráfico das misturas aí. Tu observa, comandante, que não existe, né, esses pontos eles não são constantes. Existe sim uma variação de temperatura quando ocorre as mudanças de estado da mistura. Então isso vai depender o quê? Isso vai depender da quantidade de sal que existe na mistura, ou da quantidade de açúcar que existe nessa mistura aí, ok? Então quer dizer, comandante, que a outra diferença entre as substâncias e misturas são as propriedades físicas e químicas, tá bom? Bom, a substância possui, né? Existem as substâncias que a gente chama de substâncias simples, e as substâncias compostas. As substâncias simples, elas são formadas pelo mesmo elemento, são formadas pelo mesmo elemento químico. E como exemplo, a gente tem aqui o que? O H2, né? Ou seja, essa molécula é formada apenas pelo elemento químico hidrogênio, né? Que seria a molécula do gás hidrogênio. Nós temos também aqui outra molécula que seria o O2, que seria a molécula do gás oxigênio, e assim vai. E quando tu fala de substância composta, né? A gente diz que a molécula da substância composta ela é formada por elementos químicos que diferentes. Elementos químicos diferentes. Como exemplo, tu tens quem aí, comandante? Tu tens a água, né? Que seria uma substância composta. Tu tens o NaCl. E tu tens o H2SO4. A molécula do ácido sulfúrico possui oxigênio na molécula, possui enxofre na molécula, possui hidrogênio na molécula, né? Essa daqui possui cloro e sódio na molécula. Essa daqui possui hidrogênio e oxigênio na molécula. Então, essa substância é composta, tá bom?
quando existe o mesmo elemento químico na molécula, nesses dois casos ele tem uma substância simples. Bom, e as misturas, comandante, elas se dividem em misturas homogêneas, as homogêneas, e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, elas apresentam apenas uma fase. Ah, comandante, ou seja, se eu olhar para ela, eu vou ver só uma fase, só uma cor. Basicamente é isso, tá bom? Então eu olhei, por exemplo, para a mistura, né? Para a mistura entre água e sal, claro, uma quantidade pequena de sal. Eu só vou ver uma fase, eu só vou ver praticamente a cor da água. Então é uma mistura, porque tem sal ali na água, mas eu só vejo uma fase. Então é uma mistura homogênea. A gente tem também aqui água. A gente tem água e álcool também, né? Que seria uma mistura homogênea. Só aparece uma fase. E as misturas heterogêneas, comandante? Elas possuem, vamos colocar assim, elas possuem duas ou mais. Elas possuem duas ou mais fases, tá, comandante? Então nós temos aí a mistura que a gente chama de bifásica, a bifásica. Bifásica, ela tem duas fases. Ela possui duas fases aí. Bora colocar aqui o exemplo aqui, né? Seria água e óleo, água e óleo, né? Coloca o desenhinho aí, né, da água e óleo, que seria uma mistura bifásica. Nós temos a mistura trifásica, que possui três fases, né? A gente vai colocar aí nessa mistura trifásica a água, mais óleo, né? Mais areia. Tá? Coloca um desenho dela aí também, comandante, ó, na mistura trifásica. E nós temos as misturas que a gente chama de misturas polifásicas. Né? Essas misturas aí, eu vou colocar assim, mais de três fases. Tu tens aí nas misturas polifásicas esse exemplo nosso aí, tá bom? Possui mais de três fases, tá? Bom, agora algumas observações aí, tá, comandante, para te não esquecer. É o seguinte: primeiro, o sangue é uma mistura heterogênea, não é homogênea. Comandante, mas eu olho para o sangue e eu só vejo uma cor. Só que os cientistas, eles analisam isso através do microscópio, tá bom? O leite, mistura heterogênea. O suco de laranja, mistura heterogênea, tá bom? Outra coisa, comandante, com relação à questão de fases. Gelo e água. O gelo e água não é uma mistura. O gelo e água é um sistema heterogêneo. Tu vê duas fases, mas ele não é uma mistura. Ele é a mesma substância. Então, tu não chama ele de mistura heterogênea. Tu chama a água e gelo como um sistema heterogêneo, tá bom? Cuidado que isso aí cai no Enem. Isso aí é danado para te trair, tá, comandante? Então, assim, a gente termina aqui essa nossa aula. Claro que nós vamos detalhar ainda essa nossa aula aí. Nós vamos esmiuçar isso aí, tá bom? E desde já a gente te pede aí, se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho das notificações. Me ajuda que eu te ajudo. Um abraço e eu espero ter te ajudado hoje.